O silêncio no auditório da escola primária Roosevelt era ensurdecedor. Marcus Williams, de 12 anos, permanecia imóvel no centro do palco, suas pequenas mãos segurando o microfone que alguém havia deliberadamente ajustado na altura errada. Para ele, 400 pares de olhos o observavam, mas ele não conseguia ver nenhum deles. Vai, Marcus, cante algo rápido, gritou Tylon Brooks da terceira fileira, provocando risos abafados de seus amigos. Aposto que você conhece todas as músicas. Do gueto. A diretora Johnson, sentada na primeira fileira ao lado da diretoria da escola, não fez movimento para intervir. Seu sorriso forçado dizia tudo sobre suas verdadeiras expectativas para esta apresentação especial. Marcus havia sido convidado para o show de talentos apenas 3 dias antes, quando Tylon e sua turma descobriram que ele cantava sozinho durante o recreio, escondido atrás da quadra de basquete. Seria hilário colocar o garoto cego no palco, Tylon havia sussurrado para Maricen Chan, a presidente do Grêmio Estudantil. Imaginem a cara de todo mundo quando ele se envergonhar na frente dos pais dele. O que eles não sabiam era que Marcus Williams não era apenas um garoto de 12 anos, tentando sobreviver em uma escola onde ser diferente significava ser um alvo. Nascido com glaucoma congênito que lhe roubou a visão aos 4 anos, ele havia desenvolvido algo que seus colegas nunca conseguiriam entender: a habilidade de ouvir além das palavras, de sentir as verdadeiras intenções por trás de cada convite, cada risada, cada gentileza. 3 dias atrás, quando Maricen se aproximou dele com aquele tom excessivamente doce para convidá-lo ao show de talentos, Marcus imediatamente viu a armadilha. Sua respiração acelerada, a tensão em sua voz, as risadinhas abafadas vindas de onde Tylon estava se escondendo, tudo gritava pegadinha cruel. Mas em vez de recusar ou expor o plano, Marcus havia feito algo inesperado. Ele aceitou. Seria uma honra participar, ele respondeu em uma voz calma que fez Maricen hesitar por um segundo. Tenho uma música especial que gostaria de compartilhar com todos. Agora, sob o holofote implacável, Marcus ajustou sua postura. Seus dedos encontraram a posição certa no microfone com a precisão de alguém que havia praticado este momento exato centenas de vezes nos últimos 3 dias. Um sorriso quase imperceptível brincava no canto de sua boca, o tipo de sorriso que alguém usa quando está guardando um segredo poderoso demais para revelar antes da hora certa. No fundo do auditório, sua avó Dolores se mexia nervosamente em seu assento. Ela era a única pessoa que realmente conhecia o talento de Marcus, a única que sabia o que acontecia quando aquele garoto abria a boca para cantar. 3 gerações de música gospel corriam pela família Williams, e Marcus havia herdado não apenas o dom, mas a sabedoria de quando usá-lo. Se esta história de preconceito e subestimação está tocando seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir como um simples momento de humilhação se tornou o catalisador para uma revolução que mudaria para sempre as vidas de todos naquele auditório. Marcus ajustou o microfone com movimentos precisos, ignorando as risadas ecoando pelo auditório. 3 dias de preparação meticulosa o haviam levado a este momento, mas a verdadeira preparação havia começado anos antes, quando ele aprendeu a transformar cada humilhação em combustível para algo maior. Pessoal, quietos, Maricen Chan gritou no microfone auxiliar, tentando manter a aparência de organização. Vamos dar uma chance ao Marcus. A pausa deliberada antes de dar uma chance provocou mais risadas dos estudantes, que entenderam perfeitamente o subtexto. Tylon Brooks não conseguia conter sua satisfação. Por meses ele havia observado Marcus cantando sozinho durante o recreio, sempre escondido, sempre vulnerável. A ideia de colocá-lo no palco principal na frente de 400 pessoas, incluindo pais e professores, parecia a pegadinha perfeita para cimentar sua reputação como o palhaço da escola. Meu Deus, isso é tão tenso, Tylon sussurrou para seus amigos. Na terceira fileira, aposto R$5 que ele vai chorar antes de conseguir cantar uma nota. O que Tylon não sabia era que Marcus Williams havia nascido em uma família onde a música não era apenas entretenimento, era sobrevivência emocional. Sua mãe, Sarah Williams, havia sido cantora de igreja antes. Complicações durante o parto.
resultaram no glaucoma congênito que roubaria a visão de Marcus aos 4 anos. Durante os primeiros anos após o diagnóstico, quando Marcus estava lutando para aceitar sua nova realidade, foi a música que se tornou sua ponte para o mundo. Dolores Williams, sua avó, foi a primeira a perceber que a perda de visão de Marcus havia aguçado seus outros sentidos de maneiras extraordinárias. Aos 6 anos, ele conseguia identificar pessoas pela respiração. Aos 8, conseguia distinguir emoções genuínas de falsas, apenas pelo tom da voz de alguém. Quando completou 10 anos, sua memória musical havia se tornado nada menos que fenomenal. Ele conseguia ouvir uma música uma vez e reproduzi-la perfeitamente com suas próprias variações e melhorias. Do que você está esperando, Marcus? Alguém na plateia gritou. Esqueceu a letra? A diretora Johnson checou seu relógio novamente, sua impaciência evidente. Ela havia concordado com a apresentação especial de Marcus, principalmente porque Mara Sentian havia insistido, argumentando que seria importante para a inclusão. Na verdade, Johnson sabia exatamente qual era o verdadeiro objetivo. Ela havia presenciado situações similares ao longo de seus 15 anos de carreira na educação, diferentes estudantes sendo incluídos de maneiras que apenas destacavam suas diferenças. Marcus expirou fundo, lembrando-se da conversa que teve com sua avó na noite anterior. Dolores havia segurado suas pequenas mãos e disse: "Filho, eles acham que sua cegueira é uma fraqueza. Eles não sabem que é seu superpoder. Amanhã você vai mostrar para eles algo que nunca vão esquecer." Durante os 3 dias desde o convite de Maresen, Marcus havia feito algo que nenhum dos organizadores esperava. Ele havia pesquisado meticulosamente cada pessoa que estaria no auditório. Ele sabia os nomes dos membros da diretoria da escola. Sabia quais pais haviam perdido seus empregos recentemente, quais famílias estavam passando por divórcios difíceis, quais estudantes estavam lutando contra problemas que escondiam atrás de sorrisos falsos. Tylon Box, por exemplo, não era apenas o valentão arrogante que todos viam. Marcus havia descoberto através de conversas ouvidas pelos corredores que Tylon estava sob extrema pressão de seu pai para entrar em uma universidade de prestígio. Suas notas medianas e falta de talentos especiais deixavam Tylon desesperado por qualquer forma de distinção social, mesmo que significasse humilhar outros. Mara Sentian, a organizadora aparentemente benevolente, carregava seu próprio fardo. Filha de imigrantes que trabalhavam 16 horas por dia para manter um pequeno restaurante funcionando, ela havia aprendido que liderar através do medo e exclusão era uma maneira de garantir que ela nunca fosse excluída. Até mesmo a diretora Johnson tinha suas vulnerabilidades. Marcus sabia que ela estava sob pressão da diretoria da escola, devido às baixas avaliações de satisfação dos pais, e que qualquer situação que gerasse reclamações poderia colocar sua posição em risco. Mas havia algo que nenhum deles sabia sobre Marcus Williams. Algo que ele havia descoberto recentemente e que mudaria tudo. Durante semanas de pesquisa discreta, auxiliado por sua extraordinária habilidade de ouvir conversas involuntariamente reveladas, Marcus havia descoberto informações sobre cada um de seus torturadores que eles nunca imaginariam que alguém possuísse. O microfone finalmente foi ajustado. O auditório havia caído em um silêncio expectante. Mas diferente do silêncio respeitoso que precede uma apresentação muito aguardada, era o silêncio cruel de uma plateia esperando um espetáculo de humilhação. Marcus sorriu ligeiramente. Sua mão direita tocou discretamente o pequeno dispositivo. Em seu bolso, um gravador digital que havia documentado conversas relevantes por semanas. Sua mão esquerda encontrou a posição exata onde sabia que sua voz ressoaria com máximo poder através do sistema de som do auditório. Cada nova humilhação nos últimos meses havia apenas alimentado a determinação crescente dentro dele. Uma força silenciosa sendo nutrida pela própria injustiça que buscavam impor. O que essas pessoas privilegiadas não sabiam era que cada ato de desprezo estava assinando sua própria sentença de morte, e que o garoto cego que subestimavam possuía armas mais poderosas do que qualquer um deles poderia imaginar. O que ninguém no auditório da escola primária Roosevelt sabia era que Marcus Williams havia passado os últimos 3 dias executando o plano mais meticuloso de sua vida.
Enquanto Tyler Brooks e Madison Chan celebravam sua pegadinha perfeita antecipadamente, Marcus havia transformado sua aparente vulnerabilidade na arma mais poderosa que possuía. Tudo havia começado na segunda-feira, quando Madison fez o convite. Naquela voz excessivamente doce, Marcus não apenas aceitou, ele pediu detalhes. Que tipo de música vocês acham que eu deveria cantar? Alguma sugestão específica? Sua curiosidade aparentemente ingênua fez Madison baixar completamente a guarda. Algo autêntico, sabe? Madison havia respondido, suas palavras carregadas de preconceito mal disfarçado. Talvez algo que represente sua cultura. Marcus sorriu internamente. Cada palavra estava sendo gravada pelo pequeno dispositivo que sempre carregava, uma ferramenta que sua avó Dolores havia lhe dado para documentar qualquer bullying. O que havia começado como proteção havia se tornado sua arma secreta. Nos 3 dias seguintes, Marcus executou uma operação de inteligência que impressionaria agentes profissionais. Sua extraordinária habilidade de escutar conversas involuntariamente reveladas, combinada com sua memória fotográfica para sons, permitiu que ele reunisse informações devastadoras sobre cada um de seus torturadores. Tyler Brooks, Marcus descobriu, não era apenas o valentão privilegiado que parecia ser. Na terça-feira, escondido atrás dos armários durante o recreio, Marcus ouviu Tyler chorando em uma ligação telefônica com alguém. Pai, eu prometo que vou entrar na academia militar. Eu sei que você gastou muito dinheiro com aulas particulares. A voz quebrada revelou um lado de Tyler que ele nunca mostraria em público, a pressão esmagadora de um pai militar que via seu filho como uma decepção constante. Madison Chan carregava seus próprios segredos sombrios. Marcus descobriu que ela havia falsificado certificados de participação em atividades extracurriculares para impressionar faculdades, usando conexões familiares para obter cartas de recomendação de organizações onde nunca havia realmente trabalhado. Ainda pior, ela havia deliberadamente sabotado outros estudantes asiáticos na escola, espalhando rumores sobre eles para eliminar a competição por bolsas de estudo para minorias. Mas a descoberta mais chocante veio na quarta-feira, quando Marcus ouviu uma conversa entre Madison e Tyler no vestiário. Eles não estavam apenas planejando humilhá-lo no show de talentos. Eles estavam secretamente gravando vídeos para postar nas redes sociais, planejando transformar sua humilhação em conteúdo viral para ganhar seguidores. Imaginem quantas curtidas vamos conseguir com uma garotinha cega sendo envergonhada. Tyler havia dito, sua crueldade casual fazendo até mesmo Madison ficar momentaneamente desconfortável. Tyler, isso não é um pouco demais? Madison havia hesitado. Relaxa, Madison. A história de Marcus Williams é apenas humor. Ele não deveria ter concordado em fazer isso se não consegue lidar com a pressão. Cada palavra foi meticulosamente documentada no gravador de Marcus, junto com carimbos de tempo precisos e notas detalhadas sobre contexto e localização. Mas Marcus não parou apenas em coletar evidências. Ele foi além. Na quarta-feira à noite, sentado na pequena mas aconchegante cozinha de sua casa, Marcus compartilhou tudo com sua avó, Dolores. Aos 72 anos, Dolores Williams havia presenciado mais injustiça do que gostaria de lembrar. Mas ela também aprendeu que a melhor maneira de lutar contra o preconceito era através da preparação estratégica e da demonstração inquestionável de excelência. Meu neto, disse Dolores, suas mãos experientes, organizando as evidências que Marcus havia coletado. Sua mãe e eu sempre soubemos que você tem um dom especial, não apenas sua voz, mas sua capacidade de ver, de realmente ver as pessoas pelo que elas verdadeiramente são. Dolores então revelou algo que mudaria completamente a estratégia de Marcus. Por anos, ela havia silenciosamente documentado casos de discriminação no prédio da escola, um arquivo detalhado de incidentes que a administração havia ignorado ou minimizado. Como voluntária há muito tempo na biblioteca da escola, ela tinha acesso a informações e relacionamentos que poderiam ser cruciais. Há algo que você precisa saber sobre a diretora Johnson, disse Dolores, sua voz baixa mas firme. Ela está sendo investigada pelo distrito escolar por má administração de fundos destinados a programas de inclusão. Se mais um incidente
de discriminação acontecer sob sua supervisão, especialmente algo que se torne um escândalo público, ela pode perder o emprego. Marcus processou essa informação com a mesma precisão estratégica que havia aplicado a todo o seu plano. A diretora Johnson não era apenas uma observadora passiva. Ela era uma participante ativa em um sistema que permitia, e até encorajava a discriminação. E agora ela tinha tanto a perder quanto qualquer outra pessoa. Na quinta-feira, Marcus fez seu movimento mais ousado. Usando o telefone da biblioteca durante o almoço, ele discretamente contatou 3 veículos de mídia local, incluindo a estação de televisão, que cobria eventos escolares, e 2 blogs comunitários influentes. Sua mensagem era simples e convincente. Uma situação especial está se desenrolando no show de talentos da escola elementar Roosevelt hoje à noite. Vocês vão querer documentar isso. Marcus não mencionou especificamente discriminação ou bullying, isso sairia naturalmente. Ele simplesmente criou expectativa suficiente para garantir que sua apresentação teria um público muito maior do que Tylon e Madison haviam imaginado. Durante toda a quinta-feira, Marcus observou seus antagonistas com uma nova perspectiva. Cada comentário cruel, cada risada às suas custas, apenas alimentava sua determinação crescente. Tylon chegou ao ponto de fingir tropeçar nele nos corredores, acidentalmente derrubando seus livros numa poça de água da chuva. Ops, desculpa, Marcus, disse Tylon alto o suficiente para outros alunos ouvirem, sua preocupação falsa mascarando sua satisfação óbvia. Você deveria ter mais cuidado por onde anda. Marcus juntou seus livros molhados em silêncio, mas sua mente estava calculando. Cada humilhação adicional apenas tornaria sua vingança mais satisfatória e justificada. Madison, por sua parte, havia começado a espalhar preocupações sobre Marcus para outros alunos. Espero que ele não fique muito envergonhado hoje à noite, ela disse a um grupo de colegas durante o almoço, sua voz carregada de compaixão falsa. Às vezes pessoas especiais não entendem quando estão sendo incluídas por pena. Agora, no palco do auditório, Marcus ajustou o microfone com movimentos precisos que revelavam preparação meticulosa. Sua mão direita discretamente tocou o gravador em seu bolso. 3 dias de evidências devastadoras, documentadas e prontas para serem reveladas no momento certo. Tylon Brooks, sentado na terceira fileira com seus amigos, não tinha ideia de que cada palavra cruel que havia pronunciado nos últimos 3 dias estava prestes a ser reproduzida publicamente. Madison Chan, organizando papéis na mesa de som, não tinha ideia de que suas confissões sobre fraude acadêmica logo estariam nas mãos das autoridades escolares apropriadas. A diretora Johnson, verificando seu relógio novamente com impaciência, não sabia que representantes da mídia local já estavam discretamente posicionados no auditório, alertados por uma dica anônima sobre um evento especial que estava prestes a acontecer. Mas havia algo que nem mesmo Marcus havia antecipado completamente. Algo que ele descobriria apenas nos próximos momentos, e que transformaria sua vingança cuidadosamente planejada em algo muito maior que mera retribuição pessoal. Enquanto ajustava sua postura no centro do palco, uma energia inesperada começou a tomar forma no auditório, como se o próprio ar estivesse carregado de expectativa por uma revolução que ninguém viu chegando. Marcus ajustou o microfone uma última vez, e sorriu com a serenidade de alguém prestes a reescrever a história. Antes de cantar, ele disse, sua voz clara ecoando através do auditório silencioso, gostaria de compartilhar algo especial com todos vocês. Tylon Brooks se mexeu desconfortavelmente na terceira fileira. Isso não estava no roteiro para a humilhação que haviam planejado nos últimos 3 dias. Já que fui tão gentilmente convidado para este show de talentos, Marcus continuou, enfatizando a palavra convidado com ironia sutil. Aprendi muito sobre meus colegas estudantes, e sobre como algumas pessoas veem alunos como eu. Marcus tirou o pequeno gravador digital de seu bolso, e o ergueu para todos verem. Felizmente, tenho uma memória auditiva excepcional, e também tenho o hábito de documentar conversas interessantes. O sangue sumiu do rosto de Madison Chan. Tylon Brooks tentou se levantar, mas seus amigos o puxaram de volta para a cadeira, percebendo que fugir neste ponto seria uma admissão de culpa. Tylon Brooks, por exemplo, disse Marcus, apertando play no gravador.
A voz de Tylon ecoou pelo auditório com clareza cristalina. Imagine quantos likes vamos ter com uma garotinha cega sendo envergonhada. Um murmúrio de choque ondulou pela audiência. Os pais se olharam com expressões de horror crescente. Tylon tentou protestar, mas Marcus não havia terminado. E Mare Senchan, nossa dedicada presidente do conselho estudantil, Marcus continuou, sua voz permanecendo calma, enquanto reproduzia outro clipe de áudio devastador. É apenas humor. Ele não deveria ter aceitado se não consegue lidar com a pressão. Maresen estava visivelmente tremendo agora. Seus pais, sentados na segunda fileira, a olhavam com uma mistura de decepção e vergonha, que cortava mais fundo que qualquer punição oficial. Mas Marcus havia guardado o melhor para o final. E nossa estimada diretora Johnson, ele disse, virando diretamente para ela, que autorizou esta apresentação especial, sabendo muito bem qual era o verdadeiro propósito. A próxima gravação fez a diretora Johnson ficar pálida como um lençol. Era sua própria voz numa conversa telefônica, que ela pensou ser privada. Deixe os meninos se divertirem um pouco. Pelo menos os mantém longe de problemas mais sérios. E francamente, se o garoto especial não consegue lidar com um pouco de diversão, talvez ele não seja adequado para nossa escola. O auditório explodiu em murmúrios indignados. Repórteres que haviam chegado discretamente começaram a tomar notas freneticamente. Pais se levantaram de seus assentos, alguns gritando exigindo explicações. Mas esperem, disse Marcus, levantando a mão para silenciar a multidão. Eu ainda não terminei. Ele conectou o gravador ao sistema de som da escola, e sua voz amplificada preencheu cada canto do auditório. Tylon, você mencionou que eu deveria conhecer todas as músicas de gueto. Bem, aqui está uma que aprendi recentemente. Marcus começou a cantar Amazing Grace numa voz que instantaneamente silenciou todo o auditório. Mas esta não era a versão tradicional. Era uma interpretação sofisticada de jazz, que demonstrava não apenas talento vocal excepcional, mas também conhecimento musical profundo e técnica impecável, que rivalizava com cantores profissionais. Cada nota foi executada com precisão matemática, cada modulação revelando anos de treinamento secreto que ninguém havia suspeitado. A apresentação foi tecnicamente impecável e emocionalmente devastadora, provando irrefutavelmente que Marcus possuía mais talento musical que qualquer outro aluno daquela escola. Quando terminou, houve silêncio completo. Então, lentamente, uma pessoa começou a bater palmas, depois outra. Em segundos, todo o auditório estava de pé numa ovação que durou 5 minutos completos. Tylon Brooks havia começado a chorar, não de humilhação, mas de uma vergonha profunda ao perceber a monstruosidade do que havia tentado fazer. Mare Senchan estava escondendo o rosto nas mãos, finalmente entendendo que havia cruzado uma linha moral que não podia ser desfeita. Mas Marcus não havia terminado sua apresentação de justiça. Diretora Johnson, ele disse, sua voz agora carregando uma autoridade que fez até os adultos prestarem atenção, gostaria de informá-la que cópias dessas gravações já foram enviadas ao superintendente do distrito, à Associação de Pais e Professores, e a 3 veículos de mídia local que estão presentes hoje à noite. A diretora tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Ela sabia que sua carreira havia acabado naquele momento. Também descobri algumas informações interessantes sobre o uso indevido de fundos destinados a programas de inclusão. Marcus continuou implacavelmente. Documentos mostrando como recursos que deveriam apoiar alunos como eu foram desviados para reformas de escritórios administrativos e bônus de desempenho para funcionários específicos. A revelação final foi como uma bomba no auditório. Membros do conselho escolar presentes começaram a sussurrar urgentemente entre si. O escândalo não era mais apenas sobre bullying. Era sobre corrupção administrativa. Marcus colocou o microfone de volta no suporte com a mesma calma com que havia começado. A verdadeira tragédia, ele disse, não é que tentaram me humilhar. É que perderam uma oportunidade de celebrar talento genuíno porque estavam ocupados demais protegendo seus próprios preconceitos. Ao caminhar em direção à saída do palco, Marcus pausou e se virou uma última vez para a audiência. Para qualquer aluno que já se sentiu diferente, excluído ou subestimado, sua voz importa. Seu talento é real.
e nunca deixem ninguém os convencer do contrário. A ovação que se seguiu foi ensurdecedora. Pais correram ao palco, pedindo para conhecer Marcus pessoalmente. Repórteres disputavam entrevistas. E no meio de tudo isso, 3 figuras permaneceram congeladas em seus assentos: Tylo, Maresen e a diretora Johnson, confrontando as consequências devastadoras de subestimarem completamente a pessoa errada. O que nenhum deles poderia ter imaginado era que aquela noite era apenas o começo. As gravações de Marcus não apenas destruiriam carreiras e reputações, elas catalisariam uma investigação completa, que revelaria um padrão de discriminação sistemática, que ia muito além de uma única escola elementar, atingindo níveis que transformariam todo o distrito escolar para sempre. 6 meses após aquela noite transformadora na escola elementar Roosevelt, Marcus Williams estava sentado no estúdio de gravação mais prestigioso da cidade, dando os toques finais em seu primeiro álbum profissional. As mesmas mãos que Tylon Brooks havia zombado agora criavam música que tocava milhares de pessoas pelo país. A investigação, provocada pelas gravações de Marcus, havia se espalhado como fogo selvagem por todo o distrito escolar. A diretora Johnson não apenas perdeu o emprego, ela foi formalmente acusada de má administração de fundos públicos e discriminação sistemática. Suas tentativas desesperadas de negar as evidências apenas aprofundaram o escândalo, quando mais gravações surgiram, revelando anos de comentários preconceituosos, documentados por outros alunos, que finalmente encontraram coragem para falar. Tyler Brooks enfrentou consequências que sua família nunca imaginou possíveis. O vídeo viral da noite do show de talentos mostrando suas palavras cruéis, seguido pela apresentação transcendente de Marcus, o transformou num símbolo nacional de privilégio e bullying. Universidades cancelaram ofertas de admissão. Seu pai militar, publicamente envergonhado, foi forçado à aposentadoria precoce. Tylon passou os próximos meses em terapia intensiva, confrontando pela primeira vez as consequências reais de suas ações. Maresen Chan descobriu que colar em trabalhos acadêmicos tinha consequências legais, quando investigadores descobriram a extensão completa de suas mentiras. Suas cartas de recomendação falsas custaram não apenas sua admissão universitária, mas também resultaram em acusações criminais. O restaurante de sua família enfrentou boicotes organizados por comunidades que não tolerariam discriminação, forçando-os a vender o negócio e se mudar para outro estado. Mas Marcus não estava satisfeito apenas com vingança pessoal. As evidências que coletou catalisaram mudanças sistêmicas que beneficiaram centenas de alunos vulneráveis. O distrito escolar implementou políticas rígidas antidiscriminação, programas obrigatórios de treinamento para funcionários e um sistema anônimo de denúncias que protegia alunos de retaliação. A história de Marcus inspirou documentários, artigos acadêmicos e mudanças nacionais na política educacional. Universidades de música competiram para oferecer-lhe bolsas integrais, mas Marcus escolheu uma instituição conhecida por seu compromisso com justiça social e diversidade. Durante a cerimônia de formatura na escola elementar Roosevelt, agora renomeada Escola da Lois Williams em homenagem à sua avó, Marcus foi convidado como orador principal. No mesmo palco onde havia sido humilhado, ele se dirigiu a alunos, pais e educadores completamente diferentes, que vieram de todo o país, para ouvir suas palavras. 6 meses atrás, alguns de vocês tentaram me silenciar, disse Marcus, sua voz ecoando com nova autoridade. Hoje, minha voz alcança pessoas ao redor do mundo. A diferença não é o que aconteceu comigo, mas o que escolhi fazer com o que aconteceu. Na audiência, algumas cadeiras permaneceram conspicuamente vazias. Tylon estava numa clínica de reabilitação emocional. Maresen estava enfrentando processos legais em outro estado. A ex-diretora Johnson assistia de casa, desempregada e enfrentando acusações criminais. Marcus concluiu seu discurso com palavras que se tornaram virais nas redes sociais. Eles tentaram me quebrar porque pensaram que eu era frágil. Descobriram que eu era indestrutível. A verdadeira força não vem de nunca cair. Vem de usar cada queda como trampolim para voar mais alto. O sucesso de Marcus transcendeu a música. Ele estabeleceu uma fundação fornecendo instrumentos musicais gratuitos e aulas para crianças em comunidades carentes.
Seu primeiro single, Voz Não Silenciada, arrecadou dinheiro suficiente para transformar programas musicais em 50 escolas pelo país. A lição mais poderosa de toda essa história não foi apenas sobre justiça individual, foi sobre como uma pessoa corajosa pode catalisar mudanças que protegem milhares de outras. Marcos provou que a melhor vingança não é destruir seus inimigos, mas construir algo tão grandioso que suas tentativas de derrubá-los se tornam irrelevantes. Hoje, quando Marcos se apresenta em arenas lotadas ao redor do mundo, ele sempre dedica uma música a todos os Tylers, Madisons e diretoras Johnsons que tentaram nos silenciar. Obrigado por nos dar a motivação que precisávamos para provar que vocês estavam completamente errados sobre nosso potencial. Se esta história de transformação através da coragem tocou seu coração, inscreva-se no canal para descobrir mais histórias sobre pessoas que transformaram injustiça em inspiração e provaram que o sucesso realmente é a melhor vingança de todas.